noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Está no ar mais um programa Relacionamento Sem Filtro, para conversas sinceras, sem rodeios, direto ao ponto. E hoje a gente está aqui ao vivo, né, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Está um frio, está 19 graus? 19 graus. Quem está vendo a gente pelo YouTube, quem está ouvindo pela rádio, a gente está aqui bem coberto, porque está um frio danado e uma garoa que é bem típico de São Paulo. Mas a gente está aqui ao vivo na Rádio Vibe Mundial, FM 95.7. E também você pode nos assistir pelo YouTube ou pelo app do seu celular. É só buscar por Vibe Mundial na loja do seu aplicativo. Nós somos o casal de psicanalistas, Sophie Dolinger e Francisco Nicastro. E hoje, o tema de hoje, Sophie... Nossa! Falaremos sobre algo que acontece todo dia. Eu acho que vai dar bom esse programa hoje, hein? Mas assim, acontece todo dia... E se não for bem cuidado, pode destruir relacionamentos. Sophie, qual que é o tema de hoje? Posso falar já? Pode. O tema de hoje é como falar pelo WhatsApp. Sim, esse aplicativo que a gente utiliza para mandar mensagens o dia inteiro. Só que a chave desse programa é você mandar mensagens pelo WhatsApp sem acabar em discussão. Porque eu já estou imaginando você aí que está ouvindo ou que não está nos vendo pelo YouTube, já está pensando, poxa, já mandei mensagem pelo WhatsApp e deu ruim. Já deu? Você já mandou alguma? Poxa, bastante. Eu vou falar que ao longo do programa eu já dei várias mensagens, inclusive para você que não foi boa, e para outras pessoas também que eu vou contar aqui ao longo do programa. E hoje a gente tem uma novidade. Hoje nós vamos abrir para que você, ouvinte, para que você, internauta, possa ligar aqui para a rádio e deixar a sua pergunta. A Eva está conosco aqui, ela vai anotar a sua pergunta. Você pode ligar no 11 31710221, 11 31710221 ou no 11 3262 4490. 11 3262 4490. E o nosso programa tem o apoio da Clínica de Emagrecimento, Dr. Alexandre Ceotto Calandrini, porque comer de forma saudável e sem neurose também é um ato de amor. Com relação à pergunta, né, enquanto você for escutando a gente, se de repente surgir alguma dúvida do que deve fazer, do que não deve fazer, com relação a mensagens de WhatsApp, a relacionamentos amorosos, porque a gente vai ligar muito, né, o tema do WhatsApp com relacionamento amoroso. Então, aquela mensagem que você manda para o seu namorado, para o seu ficante, para o seu marido, tanto faz, tá? E a gente vai analisar bem aqui o que pode, o que não pode, por que será que acontece tais coisas. E aí eu quero saber de você, quantas vezes você já mandou uma mensagem ali de WhatsApp com a melhor das intenções? Por exemplo, eu te mando uma mensagem e falo, Nick, você já está chegando em casa? Ou, amor, você já está chegando em casa? Então, eu estou com a melhor das intenções, eu quero saber se ele está chegando, ou de repente, porque eu quero fazer alguma coisa, porque qualquer coisa, não importa o meu motivo, mas é uma boa intenção. E eu quero saber se ele está chegando, afinal de contas, a gente mora em São Paulo, tem trânsito, tem imprevistos, e aí podem acontecer várias situações. Ou ele não me responde, aí é um drama, né, amor? Não pra mim. Cabeça vai longe. Não pra mim. Hoje não mais, mas das outras pessoas é um drama. Então, ou ele não responde, e aí a gente já vai também conversar, analisar mais profundamente o que acontece nessa hora. Ou ele responde sim, e aí eu penso, nossa, que grosso, ele não me ama mais. Ou então... Ele some e nunca mais responde. Tem várias alternativas aí possíveis. E assim, precisa ficar muito claro que o problema não é o WhatsApp. Coitado do WhatsApp, né? O problema é como a gente projeta as nossas emoções e as nossas suposições em algo que não tem voz, não tem olhar, não tem afeto presente. A mensagem, ela é uma mensagem fria, ela é uma mensagem de texto. E a partir daí, você vai entender como é que as nossas emoções são projetadas. E hoje nós vamos mostrar aqui que essas discussões se repetem do inconsciente para o digital, né? Tanto o que acontece no inconsciente também atua no digital. E o que você pode fazer para ter conversas mais construtivas e não ficar com neuroses na sua cabeça?
Por incrível que pareça, né, hoje o WhatsApp é usado de uma forma diferente, mas a ideia do WhatsApp era ser uma mensagem rápida, tudo rápido, né? A pessoa. E aí, quando você manda uma mensagem, a pessoa às vezes está muito ocupada, ou está atarefada, ou fazendo alguma coisa, ela lê no impulso, não pensa, responde no impulso, e é aí que começa a confusão e é aí que começam as inseguranças. Então, uma simples mensagem que você recebe rapidamente e nem pensa para responder pode criar um grande tumulto, um grande problema sem necessidade. É uma simples mensagem, pode virar uma baita DR e essa baita DR pode virar um fim de um relacionamento por uma coisa besta, gente. Então vamos analisar com calma esse tema, pois é importante. Eu já dei aqui no começo o exemplo de hoje você já está vindo, mas um outro exemplo muito comum que vários namorados, ficantes, maridos, mulheres, enfim, se mandam. Oi, tá tudo bem? E aí outra pessoa responde com um sim. Aí, de repente, na sua cabeça, você começa a imaginar, meu Deus, ela tá com raiva, meu Deus, ela não me ama mais, ela não me respondeu com o emojizinho que ele costuma me responder, não respondeu, claro, amor, eu estou bem. E aí, será que é o seu medo e a sua insegurança que está falando mais alto, ou de fato ele está com mais raiva e mais grosseiro? A ausência, né, do tom de voz, como eu falei, do olhar, abre espaço para a imaginação, né? E aí é que mora o perigo. E o que entra aí é o emocional de quem lê. E esse emocional, se ele já está ferido, se ele já está ansioso, se ele está com raiva ou estressado, qualquer coisa que ele leia vira ameaça. Então a primeira coisa que a gente quer deixar muito claro aqui é a mensagem enviada, ela vai ser interpretada conforme o seu estado emocional, o estado emocional de quem recebe a mensagem. E aí é que a coisa pode se complicar. Então, se você está num dia péssimo, a tendência é você responder pessimamente mal a mensagem. E aí na clínica, né, a gente já viu muitos casais que ficam, gente, não sei se isso acontece com vocês aí, mas olha, se acontece é para parar já. Os casais que ficam desde manhã até a noite trocando farpas pelo WhatsApp, trocando mensagens ofensivas, irônicas, com sarcasmo ou até com frieza. E aí, quando eles chegam à noite para se encontrarem e terem um tempo ali de qualidade, o que acontece? Eles já estão exaustos, já não aguentam mais porque eles já brigaram o dia inteiro. A mulher que mandou uma mensagem, oi, tudo bem? Ele não respondeu, aí ela falou assim, poxa, mas você não me respondeu? Mas você não entende que eu não estou no trabalho? E aí vira esse jogo o dia inteiro. E aí chega a noite, o que era para ser uma bela noite entre um casal, acabou. Percebam que, né, o emocional, você fica exausto, né? Você fica distante, fica magoado, e obviamente que quando vocês se encontram, se não tiver briga, vai restar o silêncio, né? Porque já discutiram tanto e às vezes sem motivo nenhum, por texto ou por áudio às vezes, né? A maioria das vezes por texto, que quando chega em casa aí não tem vontade nem de um olhar para o outro. Isso acontece bastante mesmo. Agora vamos para a parte prática. Vamos dar 5 dicas de ouro para evitar brigas de WhatsApp. Vamos aproveitar aqui o tempo para dar essas 5 dicas, né? Tá, vamos lembrar antes para o ouvinte, se ele quer falar conosco aqui, vamos repetir o telefone? Posso repetir? Pode sim. O telefone é 11 31 71 02 21 ou no 11 32 62 4490. Vou repetir o primeiro somente. 11 31 71 0221. Se você tem alguma dúvida que envolve relacionamento e WhatsApp, mande aqui para nós que nós vamos responder aqui para você. Então vamos lá. Primeira dica. Se você estiver nervosa, nervoso, não escreva. Respira. Escreve primeiro num bloco de notas do celular. Leia o que você escreveu e quando você estiver em paz com aquilo que você escreveu, você manda, por um simples motivo. Coloca na sua cabeça, a mensagem é fria e ela depende da interpretação de quem está recebendo a mensagem. Então, se você não sabe
como está a pessoa do outro lado. Se ela está nervosa, tensa, ansiosa, feliz, se ela pode responder naquele momento ou não. E você cria uma série de expectativas. Então, veja bem se a sua mensagem não é agressiva, se a sua mensagem não é acusatória, e quando você estiver em paz, mande a mensagem. Dica 2, Sofia. Dica número 2, prefira mensagens claras e nunca em tom acusativo. Então, nunca acuse o outro, dizendo, você sumiu? Você não me atende? Você está acusando a pessoa. Ao invés disso, prefira. Senti sua falta hoje. Queria tanto ter falado com você. Você está falando de você, como você se sente. Jamais acusando o outro. Bem diferente, né? Bem Muito. diferente. Dica 3. Evite usar o WhatsApp para resolver brigas antigas, gente. Nossa, isso não dá, né? Aliás, brigas antigas não é nem ao vivo e nem pelo WhatsApp, né? já foi, Há um né? parêntese aqui, né? Então, assim, se por acaso o seu parceiro ou sua parceira entrou num assunto lá de trás, desenterrou alguma coisa, responda assim: podemos conversar com calma sobre aquele assunto pessoalmente em um outro momento? Porque se tem coisa mais irritante do que textão no WhatsApp. Eu já te mandei um textão no WhatsApp, Mandou, né? eu amei, imagina, né, gente? Olha a cara dele. Textão no WhatsApp e aqueles podcasts de áudio que não, são intermináveis. Então, assim, a gente precisa entender que o WhatsApp é uma ferramenta para uma comunicação rápida. Se você tem tempo para fazer um texto de 15 minutos, liga para a pessoa. É Se ela está verdade. te respondendo, É é melhor verdade. você falar, porque aí acabam as imaginações, né, Sofia? Sim. Dica 4. Ao invés de acusar aquilo que eu falei, fale de você, né? Ao invés de falar, você nunca me escuta, tente, eu fico mal quando eu estou falando sozinha. Então, isso sempre fale de você, nunca acusando. Já se remete ao nosso programa anterior, né? Quando a gente fala que é sempre melhor falar do seu sentimento ao invés de cobrar o outro. De comunicação, né? Perfeito. E a dica 5. Dica 5. Quando for algo sensível, prefira áudio curto ou uma chamada. Às vezes, ouvir a voz do outro muda tudo. Então, se o assunto já é delicado, né, é melhor mandar, Sofia, eu preciso conversar contigo, que horário que eu posso te ligar? Né? Sim. Ou Sofia, ou ligar para ela e se ela não atender, mandar o áudio. Mas não mandar um texto, precisamos conversar. Precisamos conversar, Não. pode gerar... Se alguém me manda, precisamos conversar, eu que além de ser muito curiosa, já começo a passar pela minha imaginação, eu já vou começar a remeter lá em 1900 bolinha, que nossa, será que eu fiz alguma coisa lá? E aí minha cabeça vai pirar e aí, enfim, vai dar ruim. É isso aí. Vamos lá. Bom, se você chegou agora, você está ouvindo o programa Relacionamento Sem Filtro. Comigo, Sophie Dolinger, e com meu marido, Francisco Nicastro. Aqui nós somos o casal de psicanalistas. Estamos ao vivo na Rádio Mundial FM 95.7 e no YouTube na rádio. E já estamos com uma pergunta? Temos aqui da ouvinte Camila Soares, de Santana. Obrigado, Camila, pela pergunta. A pergunta é: devo tentar resolver a DR pelo WhatsApp? Não, DR é sempre pessoalmente, porque faz parte daquelas dicas que nós falamos. Quando for algo sensível, é olho no olho. Então, DR, vejam bem, aqui a gente não está falando que vocês não devem ter conversas sérias. Vocês devem ter conversas sérias. Os casais precisam ter conversas sérias para resolverem questões variadas. E aí, essa conversa séria tem que ser olho no olho, Verdade. porque aí eu estou sentindo o que ele está sentindo e a gente consegue ter essa troca de sentimentos e emoções muito melhor do que ficar na nossa cabeça a nossa neurose. Então, DR por celular, jamais. E para lembrar, né, esse programa tem o apoio da Clínica de Emagrecimento do Dr. Alexandre Ceoto Calandrini. O Dr. Alexandre é o nosso médico Sim. do casal de psicanalistas. Ele é um médico de família, é a especialidade dele. Então ele olha para você como um todo. Ele não olha só o seu fígado, só o seu rim, só o seu intestino. Ele tem um olhar, né, no geral,
E também é especialista em emagrecimento, mas emagrecimento com saúde, sem neurose, né? Então, assim, nós somos muito bem atendidos, como nós falamos no primeiro programa. Nós adoramos ir no médico, a gente não espera a hora de normalmente ir no médico. A gente não adora ir ao médico, a gente gosta de ir nele. Né? Nele. E aí, se você quiser o contato dele, né? Ele tem as redes sociais, Instagram e TikTok, que é dr.alexandre Ceoto, Ceoto é com C e 2 T's, Calandrini, dr.alexandre Ceoto, Ceoto é C e 2 T's, Calandrini, né? Ou pelo WhatsApp dele, que é o 11 9 1951 9988. 91951 9988. Vale a pena você marcar uma consulta, bater um papo com ele, eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido ou atendida. Que você falou assim, DR, aí tem assunto com DR, né? Que a gente dele, tá falando mas o de DR dele é diferente, tá, gente? DR de doutor. Bom, vamos falar um pouquinho da psicanálise, porque afinal de contas nós somos psicanalistas, então nós temos que abordar também esse assunto frente à psicanálise. Tem algo chamado emoção projetada. Pois é. O que é isso? Você não está reagindo ao que o outro escreveu. Então, na verdade, aquele texto que chega para você, você não reage frente a esse texto, mas você reage e você sente o que imagina o que ele quis dizer. Então, assim, ele quis dizer uma coisa e muitas vezes você interpreta de outra forma. Por exemplo, a Sofia manda para mim uma mensagem: oi, amor, tudo bem? Você vai chegar cedo hoje? Aí eu respondo: vou. Eu estou respondendo vou porque de repente eu estou numa correria e responde, era o que deu para mandar. Mas se ela não tiver em equilíbrio emocional, ela vai falar isso. Ele foi grosso, por que ele está seco? Ou se eu não mandar a resposta imediatamente na hora, porque tem gente que quer a resposta na hora, né? Deu o tiquezinho verde do WhatsApp. Tem que mandar na hora. Por que ele não me responde? E aí vira uma neurose, um gasto de energia desnecessário, né, Sofia? Totalmente. Então a gente costuma falar isso, né? Às vezes a pessoa responde num tom seco, porque ela estava ocupada, né? Cansada, distraída, e você já cria um filme inteiro de rejeição. E outra coisa que é muito importante que nós devemos mencionar aqui é a tecnologia, né, junto com o WhatsApp. Hoje em dia a gente vive num mundo muito rápido, muito tecnológico, muito veloz. Então a tecnologia, ela acelera tudo, mas os relacionamentos não podem ser acelerados. Os relacionamentos precisam de pausa, de escuta, de tempo. Então não deixe esse digital sequestrar a tua sensibilidade. Legal. Mais uma ouvinte aqui, a Silvana Amorim, do bairro Alto da Lapa, ela pergunta: devo tentar fazer as pazes com meu namorado pelo WhatsApp? Então, eu, Sophie, vou confessar aqui uma coisa para vocês. Eu já terminei um relacionamento por WhatsApp. Sim, é péssimo. Nunca façam isso, pelo amor de Deus. Mas sim, já fiz. Então assim, não devemos fazer as pazes por WhatsApp. Pazes é ao vivo, é olho no olho. São conversas sérias, são temas sensíveis, né? Porque quando você quer fazer as pazes com o seu parceiro, com a sua parceira, você vai estar ali envolvido muitos sentimentos, muitas sensações, muitos temas delicados. Então, pelo WhatsApp, você não vai conseguir abordar você não vai conseguir ali colocar toda a sua emoção que você está sentindo. Eu sei que é tentador, porque é tentador, né? A gente pensar, se eu mandar mensagem ali rapidinho para ele, ele vai responder, a gente já faz as pazes, dá tudo certo. Mas às vezes você pode piorar. Então fale, eu preciso falar com você. Quando que a gente pode falar? Pronto. A melhor mensagem é aquela que vem depois que você se ouviu primeiro, né? Porque quando a gente se escuta o outro melhor também. Então, muito cuidado quando você vai responder. Pare de interpretar, pare de criar minhocas na sua cabeça. E aí tem mais uma perguntinha, eu vou responder essa aqui, tá? Clara Machado, da Barra Funda, pergunta: só fico tranquila quando fiscalizo o WhatsApp do meu marido. O que vocês dizem sobre isso? Ninguém gosta de ser fiscalizado, né? Nem você, nem eu, nem a Sofia, nem ninguém. Fiscalizar significa não ter confiança. E se você não tem confiança, o seu relacionamento não anda bem. Então, ao momento em que eu tenho que perder tempo fiscalizando rede social, fiscalizando o WhatsApp, pegando o celular escondido... Se ele está online ou não. Está dormindo, coloca o celular para ver se desbloqueia.
Isso não é legal. É legal você parar, pensar. E a pergunta que nós fizemos no último programa: você recomendaria o seu relacionamento para uma outra pessoa? Então, não é legal fazer isso. E outra coisa também, por que? Aí se faça essa pergunta, tente analisar ali. Por que você precisa fiscalizar o seu marido no WhatsApp? Por que você precisa saber se ele está online ou não? Porque você tem dúvida, por exemplo, você acha que ele está conversando com uma outra mulher ou algo assim, ou você acha, enfim, qualquer coisa que possa passar pela sua cabeça, mas aí é imaginação, como a gente falou no começo. E super importante uma coisa, você teve um problema com seu marido ou com a sua esposa, com seu parceiro ou sua parceira. Resolveram e conversaram e resolveram. Ou você esquece e dá um voto de confiança, porque se você está fiscalizando, talvez é porque você tenha dúvidas. Sim. Então você tem que estar com o coração em paz, com a mente em equilíbrio para falar, não, consigo superar isso. Vamos seguir daqui para frente. Se você não consegue superar, é melhor conversar até chegar à conclusão se continua junto ou termina. Mas não é nem bom para você, nem bom para ele. Né? Sim. Última pergunta do último ouvinte, que a gente já está chegando aí no final do programa. Ana Maria Santos, Sofia de Jundiaí. Obrigado pela audiência. Pergunta: é saudável depois de uma briga silenciar o WhatsApp? Depois de uma briga ao vivo ou pelo WhatsApp, será? Acho que não sei, mas vamos pensar nas duas. A gente até comentou quando a gente estava conversando sobre o roteiro do programa, o que a gente ia falar, que a gente sempre conversa antes, o que a gente vai trazer para vocês ouvintes. A gente falou assim, a pior coisa é mandar a mensagem, o textão ou o que for e bloquear a pessoa. Então, assim, se você mandou um textão e você não quer ouvir uma resposta, então não mande esse textão, né? Não sei se você concorda comigo. Não, perfeito, porque, na verdade, é muito injusto com a outra pessoa você descarregar lá toda a sua emoção em desequilíbrio e não dar direito dela responder. Se ela for paciente nossa, com certeza ela vai te mandar uma mensagem assim, em casa, quando estivermos mais calma, conversaremos. E acabou. Né? Sim. Agora, se ela tiver em desequilíbrio, ela vai devolver o textão também, né? Então, sim, e aí fica que nem aquilo que a gente viu o dia inteiro, vocês vão ficar se trocando, porque aí você vai mandar textão, ele vai responder, você vai responder, e aí vira um ciclo sem fim. Então, gente, de verdade, pensem antes de mandar mensagens no WhatsApp. E o grande recado desse programa, eu vou repetir isso mais uma vez, a mensagem é fria, o papel é frio, o texto é frio. Não tenta interpretar o sentimento da pessoa que escreveu. Quem lê é que vai colocar o sentimento. Como eu disse, se eu estiver bem e ela me manda uma mensagem, eu vou ler bem. Se eu estiver mal, eu corro o risco de interpretar mal e criar um problema onde não existe problema. Sim. Né? E, Sofia, se você vive discutindo por mensagem, talvez o problema não seja o WhatsApp, mas o silêncio que ficou guardado dentro de você após alguma briga, algum desentendimento, algum problema. Sim, então esse assunto também tem tudo a ver com o fato de aprender a conversar com o seu parceiro ou com a sua parceira. Porque o WhatsApp ele é uma ferramenta de comunicação. Então, antes de saber como utilizar o WhatsApp, nós precisamos aprender como a conversar, né? Então, nós estamos lançando... estará em breve, tá? Não está pronto ainda, a gente está finalizando os últimos ajustes de roteiro, de edição de vídeo e tudo, mas em breve vocês vão ter em nossas redes sociais. Aliás, já anote as nossas redes sociais, @casal, aquele tracinho embaixo, novamente, psicanalistas. Vou repetir, @casal, psicanalistas. Vai lá no nosso Instagram, vai lá no nosso TikTok, se inscreve no nosso canal, participa, engaja nos stories, que isso também nos ajuda bastante. Mas aí vocês vão ver lá em breve, a gente vai lançar um curso Aprenda a Falar com ele ou com ela sem virar briga. E aí não é só pelo WhatsApp, é no tete a tete, né? Sim, no claro. olho no olho. Enfim, essas conversas sérias que são necessárias, mas bora fazer sem dar briga. E junto com isso também vai ter um e-book maravilhoso com muito mais dicas, porque aqui pelo rádio só temos 25 minutos. Então a gente não conseguimos falar tudo.
E aí, como falar com o WhatsApp sem acabar em discussão. Vai estar disponível em breve nas nossas redes sociais. Gente, o nosso programa normalmente é de segunda-feira, às 19 horas. Nós estaremos aqui na segunda-feira, às 19, com o tema Quando o Amor Vira Rotina e a gente se sente invisível dentro da relação. Queria agradecer muito a Rádio Vibe Mundial, agradecer aí ao nosso operador que está aqui com a gente dando essa força e pedir para você ficar na audiência, porque agora vem um programa muito legal da Eda Yamamura falando sobre o espaço dos aromas. Obrigado pela audiência, um grande beijo e curtam a sexta. Até mais. Até segunda. Curtam a sexta. Sim, até mais. Até mais.